Imagine uma eleição envolvendo 3 candidatos, A, B e C, e 33 eleitores votantes. Cada eleitor vota fazendo uma ordenação dos 3 candidatos. Os resultados são os seguintes. A primeira linha do quadro descreve que 10 eleitores escolheram A em primeiro lugar, B em segundo lugar, C em terceiro lugar e assim por diante. Ou seja, 10 pessoas votaram da seguinte maneira. Colocaram o candidato A em primeiro lugar, o candidato B em segundo lugar e o candidato C em terceiro lugar. Na segunda linha, 4 pessoas colocaram o candidato A em primeiro lugar, o candidato C em segundo lugar e o candidato B em terceiro lugar. Ou seja, eles vão ter, dentre os 6, organizar eles de acordo com a preferência, primeiro, segundo e terceiro lugar. Considere o sistema de eleição no qual cada candidato ganha 3 pontos quando é escolhido em primeiro lugar, 2 pontos quando ele é escolhido em segundo lugar e 1 ponto se é escolhido em terceiro lugar. O candidato que acumular mais pontos é eleito nesse caso. Ou seja, todo mundo precisa votar e, de qualquer forma, cada candidato vai receber uma pontuação do seu eleitor, né, daquela pessoa que vota. A diferença é se ele vai dar 3, 2 ou 1 ponto para aquele candidato, tá certo? Então, de cada votante, todo mundo vai levar uma pontuação. Uns vão levar mais e outros vão levar menos. E aí é o que a gente vai ver agora, como é que fica no final das contas, para saber quem é que vai ser eleito com quantos pontos, tá certo? Então vejamos agora a solução. Pois bem, segue abaixo a pontuação de cada candidato em cada um dos casos. Eu vou mostrar os 2 primeiros casos e aí você já vai entender como é que a gente termina isso aqui. Essa tabela aqui já vem no enunciado. Você monta uma outra tabelinha aqui embaixo, né? Se você estiver na prova, você não precisa fazer retinho, né? Então vamos lá. No primeiro caso, o candidato A está levando 3 pontos, o candidato B está levando 2 pontos e o candidato C está levando 1 ponto de cada um dos 10 votantes. Bom, se o candidato A está em primeiro lugar, ele ganha 3 pontos. 3 vezes 10, 30. O candidato B está em segundo lugar, então ele leva 2 pontos. 2 vezes 10, 20. E o candidato C está em terceiro lugar, então ele leva 1 ponto só. 1 vezes 10, 10. Na segunda situação, 4 pessoas colocaram o candidato A em primeiro lugar, o B em terceiro lugar e o C no segundo lugar. E a gente tem que tomar cuidado para não errar a tabelinha. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem o candidato A, tá certo? Então, o A vai ganhar 3 pontos de cada um desses 4 aqui, ó. Então, 3 vezes 4, 12. O candidato C está em segundo lugar, então ele vai ganhar 2 pontos de cada um. 2 vezes 4, 8. Cuidado para não colocar o 8 aqui, nós estamos falando do C, o C vem para cá. E aí sim vem o B, que ele ganha 1 ponto de cada um. Então, 1 vezes 4, 4. E aí você completa a tabela seguindo esse raciocínio, tomando cuidado apenas para que você não troque aqui as ordens, tá? Então, vamos fazer só mais um para a gente ver, ó. Vamos fazer esse aqui, por exemplo, ó. CAB. O C está em primeiro lugar, então ele leva 3 pontos. 3 vezes 3, 9. Onde é que esses 9 vão ser colocados? Na coluna do C, tá certo? O A está em segundo lugar, então ele leva 2. 2 vezes 3, 6. Então eu coloco ele no lugar certo. E o B só leva 1 ponto. 1 vezes 3, 3. Depois a gente soma toda a pontuação e aí sim a gente pode concluir quem é que saiu ganhando. No caso, é o candidato B, que saiu com 68 pontos. Então, a letra B é a resposta correta.